E a doutora Carolina, como que é a sua vida de mãe, a sua rotina ali como mãe? É tudo também muito agitado, assim. Acordo um pouquinho mais tarde do que ela. Acho que segunda, terça e quarta eu acordo às 6 da manhã. Tenho dois filhos, um de 11 anos, outro de 7 anos. Então, acordo, faço essa rotina com eles, levo para a escola, busco da escola. E quintas e sextas, que eu trabalho em São Paulo, daí eu tenho uma rotina diferente, que eu divido com uma vizinha super querida, assim. Então, quintas e sextas ela leva para a escola por mim. E a gente vai fazendo isso, assim, né? Um tempinho livre para ficar. Eu tento deixar 2 períodos, meios períodos da semana de tarde para eu tentar ficar com eles de tarde, porque eles estudam de manhã. Então, essa loucura, essa rotina, mas tá tudo certo. Você é profissional, trabalha na medicina, né, dermato. E como que é essa rotina do trabalho para auxiliar e para ajudar, para organizar, né, junto com os filhos? Como que fica? Pois é, né? Eu trabalho no meu consultório em Mogi das Cruzes e eu trabalho em São Paulo, que eu tenho um concurso público e que eu sou também preceptora da residência de dermatologia e do internato da USCS, que é de São Caetano do Sul. Então, a gente mescla, né? Eu faço essa parte em Mogi das Cruzes, então, para mim é mais fácil, que eu consigo levar e buscar os meus filhos. E daí eu separei, então, segunda de tarde, quarta de tarde, para eu estar mais em casa. Não é que eu não faça nada. Eu faço telemedicina, mas eu estou lá junto com eles. E nos outros dias, quintas e sextas, eu chego mais tarde em casa. Mas, graças a Deus, eu tenho uma ajudante. Meu marido, sexta-feira, faz home office, então consegue me dar esse apoio. Nos outros dias, a gente vai tentando levar. Aí, no dias da semana ele fica fora, né? Você Nos falou dias que ele Isso. está em Brasília, né? Exato. Agora meu Então, marido foi para Brasília, então assim, de segunda a quinta eu fico sozinha com os meninos. Ele chega quinta bem à noite e sexta ele tá para me dar um para apoio. auxiliar também. Exato. Tá trabalhando também. Home office também é trabalho, né? Também. Mas, E muito, é né? muito trabalho. Mas pelo menos tem alguém presente em casa, porque assim, eu como mãe, a minha preocupação eu estou o quê? A 2 horas porque a gente não fala em quilômetros, né? De Mogi para São Paulo, a gente não fala em quilômetros, a gente fala em tempo. Falo, e se acontece alguma coisa e eu estou em São Paulo? Eu estou a 2 horas, pelo menos, de tempo para chegar, para acudir meus filhos. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Sexta-feira eu fico mais tranquila, que meu marido está em casa. Na quinta-feira eu tenho minha rede de apoio também, eu tenho minhas amigas, eu tenho a Tani que trabalha comigo, que eu falo que é uma anja, de tudo que eu preciso, ela me ajuda, e assim a gente vai indo. Qual o seu maior desafio, né, que você enfrentou, sendo profissional e mãe, né? Teve algum desafio, alguma parte que foi mais difícil, assim, de repente quando nasceu o filho, alguma coisa assim que foi mais preocupante e foi desafiador para você? Foi. Quando nasceu meu primeiro filho, eu estava acabando minha pós-graduação. Então, faltavam poucos meses para eu acabar minha pós-graduação e eu já fui chamada no concurso do Estado. Então, assim, o pessoal da pós-graduação foi super bacana, falou assim, o quanto que você quiser ficar de licença, né, que daí não tem um estatuto, assim, eu poderia ficar, mas eu teria que repor essa licença por ser uma pós-graduação. Mas logo eu também já fui chamada, então, né, no concurso. Então, eu não conseguiria repor depois. Então, meu filho tinha 1 mês quando eu tive que voltar para pós-graduação para depois dar conta de tudo. Então, assim, foi muito desafiador deixar uma criança, um bebê de 1 mês em casa, fazer a pós, eu amamentava. Então, assim, tirava leite, e é exaustivo, né? Quem é mãe, quem teve que amamentar ou pôde amamentar, sabe como é exaustivo. Então, amamentava, ia para pós-graduação, voltava correndo, amamentava, ou deixava o leite, voltava de novo. Então, com uma criança de 1 mês, foi muito ruim para mim. Aí, no segundo filho, eu me permiti, eu não estava fazendo pós, era um outro momento de vida, eu consegui ficar em casa mais uns meses e eu vi como que isso foi importante. É um desafio difícil, né? Para ser enfrentado isso tudo da amamentação, de ter uma criança. Eu também tive
essa dificuldade, porque como a gente é autônoma, né, tem o nosso trabalho, eu tinha que levar a criança na audiência com o bebê conforto, ia para São Paulo e tudo. Eu sei o que você passou, né, nessa fase aí. E você acha que ser mãe se tornou desafiador na medicina? Mudou alguma coisa? Você viu alguma coisa diferente em relação à medicina depois que você se tornou mãe? Eu acho que a gente muda como ser humano, né? Sendo mãe. Eu não sou dessas que todo mundo tem que ser mãe, eu sou bem livre, eu acho que cada um tem o seu projeto de vida e está tudo bem. Mas para mim mudou muito como ser humano e eu consegui entender um pouquinho o outro lado do paciente, das inseguranças, porque no meu primeiro filho, tinha uma febre, eu sendo médica, eu não conseguia dar um paracetamol, uma dipirona, eu falava, meu Deus, será que eu tenho que dar? Eu vou ligar para a médica para saber. Então, assim, uma insegurança total. Então, nisso mudou a minha percepção de como que a gente fica mais frágil, mais insegura. Eu falo que nasce um filho, nasce uma mãe também e nasce uma culpa. Porque a gente fala assim, e daí? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou acertando? A gente se cobra demais. Então, nesse ponto, como médica, eu vi essa insegurança dos pacientes de coisas, assim, pequenas, né? Era uma febre. Eu sei o quanto que é febre, eu sei o quanto que tem que medicar, tudo. E quando chegou a minha vez, eu travei. E você chegou a olhar no Google? Deixa eu ver o que eu posso dar para o meu filho aqui. No Google, não. Mas polêmico. Pergunta polêmica essa, hein? A médica também dá um Google? No Google, não, mas eu estudei muita pediatria. Então, eu sou dermato e antes eu fiz clínica médica. Eu atendo crianças na dermatologia, mas meu foco, né, como clínica, era adultos. Estudei muita pediatria. Quando eu estava grávida, estudei muita ginecologia, embriologia. A gente vai estudando, assim, para tentar ver o que consegue nos ajudar. Porque nós aqui, que não somos médicas, a filho está doente, vai lá no Google. Deixa eu ver se com a quantidade, se é isso mesmo, se eu posso dar. Aí começa a ficar mais maluca, né? Porque acha que está com todas as doenças do mundo, né? Liga para uma amiga médica, né? Ou liga para uma amiga médica. Ou liga para amiga médica, né? Ou para irmã médica, né? Também. Médica. Verdade. Né? As nossas médicas de plantão, né? Já aconteceu de algum paciente assim te procurar por identificar que você é mãe também, em relação a toda a sua área de trabalho? Olha, eu acho que a gente consegue ter uma conexão, assim, com os pacientes, e eles percebem a filosofia da gente de vida, de religião, assim. Então, agora você me perguntando isso, eu lembrei de uma gravidinha. Então, no começo, quando eu fazia na clínica médica, assim, e eu acompanhava com uma saúde integral, né, da pessoa. E eu lembro que eu falei, bom, agora você está grávida, agora eu vou te referenciar, então você vai ter que ir lá no ginecologista, e era de alto risco. E eu lembro que ela sempre perguntava assim, o que eu achava? Eu falei, não, mas se seu ginecologista falou isso, para mim tá tudo bem. Não, mas eu quero saber a sua opinião, que você, né, também já passou por isso. Então, acho que tem essa identificação. Eu acho que sim, né? Acho que várias mães devem se identificar. Você é mãe, você sabe como que é, como que cuida, como que trata, se eu posso, se eu não posso, né? Acho que tem isso também. Tem alguma dica diferente para as gravidinhas, no caso, assim, de cuidados de pele, alguma coisa, já que você aproveitou e fala de gravidinha aí, levando esse link? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as grávidas, que não é tudo que grávida pode. Inclusive creme, que a gente fala assim, não, mas é só um creminho. Não, não é só um creminho. A gente tem medicações nesse creminho. Então, como a gente não pode fazer estudo em grávida, nem tudo é seguro. A gente tem informações limitadas. O que a gente consegue de informações, às vezes, né, extrapolando com pesquisas antigamente que era feita em animais, tudo a gente tenta pôr no nosso dia a dia. Então, cuidado as gravidinhas com o uso de ácidos. Muitos ácidos são proibidos na gestação. A gente tem que ter cuidado. Tudo que gerar dúvida, pergunta. Pergunta para o seu ginecologista, pergunta para o seu dermato. Mesmo sabonetes que a gente fala assim, não, mas sabonete é super inofensivo. Tem alguns sabonetes que a gente pontua, sabonetes para acne, que a gente pontua que grávida é melhor a gente não usar. Nessa época, que são só 9 meses, não usar.
Ácido salicílico, por exemplo, que é mais polêmico. Como a gente não tem um estudo de segurança, a gente fala para não usar. Agora, grávida também não precisa ser tratada como um bicho. Tem várias coisas que a gente consegue usar, tratar, melhorar nesse período. Mas tem que ter tudo muita cautela, muita segurança. Porque é complicado, né? Essa fase da vida, você usar qualquer coisa sem saber, né? Tem que ter esses cuidados básicos, pelo menos, né? Isso, a gente está formando um ser, né, dentro da gente. Então, a gente tem que ter todo o cuidado do mundo, porque tem coisas que são evitáveis. Então, essas coisas evitáveis, a gente pode evitar, logicamente, para ter para desfrutar depois de um cuidado melhor. Uma curiosidade aqui, por que você escolheu a dermatologia, né, como a área da sua profissão? Pois é, eu acho o dermato uma área muito abrangente. Então, eu cuido de cabelo, eu cuido de pele, eu cuido de unha, eu faço a parte clínica, eu faço a parte estética e a parte de cirurgia. Então, assim, é muito amplo. Eu gosto muito de clínica. Antes de dermatologia, eu fiz clínica médica. Eu gosto muito de doença. E eu gosto dessa parte estética, que eu acho que a gente consegue ajudar a pessoa com uma autoestima, às vezes com pouca coisa. Você não precisa transformar uma pessoa de algo em outra. Acho que isso é dismorfismo, assim. A gente precisa melhorar a pessoa. Então, sempre me chamou a atenção, mesmo essas doenças que a gente às vezes pouco sabe, o público pouco sabe, mas de bolha pelo corpo inteiro, você conseguir ajudar uma pessoa, de reações a medicamento, que tem gente que vai para UTI por usar um medicamento e ter alergia a medicamento. Então, essa parte eu gosto bastante. Eu gosto muito quem faz trabalho social ou que trabalha em locais ou, né, para o público, voltado a público. E você trabalha ali também no Heliópolis, que eu acho que é um lugar bem interessante. Já estive lá, já sei como que é. Me conte um pouquinho ali de como funciona, o que você faz, se faz alguma coisa social também ali, né? Lá é 100% SUS. Lá é um trabalho desafiador, porque, assim, no sistema público de saúde em si, muitas vezes a gente tem os recursos limitados. Mas lá eu atendo muita gente. E lá é o hospital escola. Então, lá que eu fico com os residentes, ensinando, então, a dermatologia para aqueles médicos que estão se especializando em dermatologia. E a gente também recebe lá os estudantes de medicina que passam na dermato em outras especialidades lá. Então, é um hospital enorme que recebe muita gente. Eu faço mais ou menos 300 atendimentos por mês. Então, é muita gente. E muita gente grave, a gente interna paciente. A gente não ouve falar que dermato interna paciente. Então, lá a gente faz essa dermatologia hospitalar, que pouca gente conhece. Então, lá, para mim, é um grande desafio, mas é um grande aprendizado, porque ser um hospital que é referência, então, os casos mais graves, e a gente tem muito caso grave, acabam caindo lá. Então, é um desafio até pessoal. É um desafio para mim, pelas doenças raras que aparecem, é um desafio como professora dos residentes, dos internos. Eu acho muito bacana. Agora, minha maior dificuldade são os recursos do Sistema Único de Saúde. Que a gente sabe que tem, né? Que assim, não é só lá, é generalizado. Geral, né? Então, às vezes, o acesso ao medicamento, a gente tem todo um processo administrativo para fazer, que o paciente não consegue ir na farmácia de alto custo e pegar, tem todo um trâmite, mas com persistência a gente consegue. Tem algum caso específico assim que você queira contar? Pode ser de mãe ou não mãe também, né? Algum caso específico assim que você lembre, que você possa passar para a gente o que aconteceu, que você, de repente, foi desafiador para você e você... né? São vários, né? Assim, tentando lembrar agora, a gente ficou ano passado com uma paciente que ela tinha bolha pelo corpo inteiro. E ela ficou mais ou menos 2 meses internada. Então, era uma mãe com 4 filhos, que esses filhos estavam lá com a avó, com o ex-marido, com o atual marido, assim, né? Que ela tinha filho com o ex-marido e com o atual marido. Então, você vê a luta da pessoa, porque ela tem uma coisa maior lá fora, não é só por ela, né? Então, foi um caso bem desafiador. Ela não respondia medicação nenhuma. E foi muito triste no período.
Ela está super bem, ela conseguiu responder a medicação. Hoje em dia, a gente ainda acompanha, está sem bolha, está com os filhos, voltou para casa. E foi um caso que me marcou muito o ano passado. Mas temos vários, né? Ah, com certeza deve ter Vários. diversos, né? Semana passada tinha uma gestante internada. Então, assim, lá é sempre, lá o rodízio é grande. É isso. E conseguiram descobrir o que que era? Dessa? Não, tá- sim, ela tem uma doença bolhosa chamada pênfigo. Mas o corpo dela não respondia. Faltava uma medicação que estava disponível no Brasil para ela fazer, que se ela não respondesse, eu falei, meu Deus, eu chorava. Chorava porque eu falava, essa mulher não responde a nada. Mas respondeu, graças a Deus. Graças a Deus. São coisas que é a dificuldade. Um sorteio? O sorteio da Carol, né? Vamos Fala Então, sobre vamos sua lá, olha, clínica, vou né? falar. Sobre Peeling de ácido retinóico, então grávidas não podem fazer, mas de adolescentes, adultos, isso pode fazer. Melhora a qualidade da pele, cicatriz de acne. A gente fala que dá um glow e ajuda nas linhas finas de expressão. É um peeling bem bacana.